Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo Nogueira e neste vídeo a gente vai aprender sobre os fundamentos da IA generativa, a construção, treinamento e interação com os dados. Aqui está a agenda desse vídeo. A gente vai começar falando sobre o que são LLMs, depois a gente vai passar sobre o treinamento em múltiplos estágios que é feito para treinar essas IAs. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o pré-treino autossupervisionado, seguido pelo aprendizado supervisionado e depois o aprendizado por reforço. Depois a gente vai falar sobre a interação que tem entre o que é a memória desses LLMs, as alucinações e também como agentes ou treinamento em mais dados daquele domínio podem ajudar a diminuir as alucinações. E por fim, a gente vai falar sobre os impactos da IA generativa no Brasil e no mundo. Um pouquinho sobre mim, meu nome é Rodrigo Nogueira, eu tenho graduação e mestrado pela Unicamp, pela Faculdade de Engenharia Elétrica. Durante meu mestrado, desenvolvi algoritmos para detecção de impressões digitais falsas. Então, se você hoje vai em alguma fronteira nos Estados Unidos e coloca seu dedo ali para passar para ser detectada a impressão digital, é uma grande chance que os algoritmos desenvolvidos no meu mestrado ali estejam rodando por detrás, né? Esse algoritmo a gente licenciou para diversas empresas, tanto nos Estados Unidos, Hong Kong e Japão. Eu tenho doutorado pela Universidade de Nova York e lá a gente desenvolveu agentes de Deep Learning para buscar informações, né? Então entenda-se aqui que você dá uma determinada query para uma determinada consulta e esse agente aprende a navegar a web para buscar as melhores informações e trazer para o usuário. Né, o resultado desses trabalhos que eu fiz durante o doutorado culminaram num livro que eu fiz durante meu pós-doutorado, que trata exatamente desses métodos de Deep Learning aplicados a sistemas de recuperação, busca de informações. E em 2020, orientando um aluno de mestrado junto com o professor Roberto Lotufo, eu fui co-inventor do modelo chamado Bertin-Bau. Ele é um modelo BERT em português, que hoje tem mais de 50 milhões de downloads, de acordo com o site da Hugging Face. Então, é o modelo, talvez, em português, baseado em BERT, com mais downloads, com mais popular. E em 2022, no final de 2022, eu fundei e hoje atualmente sou CEO da Maritake AI. Maritake AI é uma empresa que é especializada em desenvolver IAs para o Brasil, e essas IAs hoje são usadas por milhões de pessoas, né? Aqui, o nosso melhor modelo é chamado de Sabiá 3.1. Ele está disponível hoje em chatmaritaka.ai. E esse Sabiá 3.1 é um LLM, um grande modelo de linguagem, que foi treinado em dados relevantes para o Brasil, né? Então, entenda-se aqui direito, medicina, finanças, a gente coleta dados da web e treina esse modelo nesses dados. Nesse modelo, ele tem uma interface de chatbot disponível parecida com várias essas outras interfaces de chatbots na web. E aqui ele permite que o usuário faça pergunta e receba respostas. Aqui tem uma conversa com esse LLM. Então, para entender um pouquinho mais como é que funcionam essas redes neurais, como é que funcionam esses grandes modelos de linguagem, eu queria usar esse exemplo, né? Então, eu fiz a seguinte pergunta: quem tem maior densidade de potência em watts por metro cúbico? O Sol, o humano ou uma GPU a 100? Detalhe seu racional com números. Daí aqui o LLM vai gerando palavra por palavra. Para determinar quem tem maior densidade de potência, precisamos calcular a potência por unidade de volume. E aqui o impressionante é que ele lembra qual que é a potência irradiada pelo Sol. Se você procurar na internet, você vai ver que esse valor está correto. Ele também lembra qual que é o volume do Sol, em metros cúbicos. Mesma coisa para o humano, mesma coisa para a GPU A100, que é um dispositivo que a gente usa, um computador, como se fosse um computador que a gente usa para treinar essas redes neurais. Depois disso, ele consegue aqui fazer essa divisão e da potência pelo volume e acerta aqui o valor. E depois consegue ranquear os três valores aqui, tanto da GPU quanto do humano e do Sol, e depois, por fim, emite a resposta. A GPU tem maior densidade de potência, seguida pelo humano e, por último, o Sol. Né? Então, é impressionante que ele lembra essas informações, e a propósito, aqui nesse exemplo, eu desabilitei a conexão com a internet e o uso de ferramentas, ou seja, ele não está fazendo essa busca para lembrar tudo isso aqui, esses números que ele está soltando, que ele está gerando, são dos pesos dessa rede neural. A gente já vai ver o que são esses pesos em um minuto. Mas então é tudo de cabeça, não envolve busca na internet. E mesma coisa as contas, né? Ele está fazendo essas contas usando os pesos dessa rede neural, não tem nenhuma calculadora envolvida aqui por detrás.
Então, aqui um argumento bastante comum é que eles têm essa boa memória, mas como eles viram muitos dados na internet, eles simplesmente estão aqui soltando para a gente. Eles são uma nova forma de banco de dados, uma forma sofisticada, uma forma diferente de bancos de dados, que dá essa falsa impressão aqui de inteligência. Apesar de, se você checar, essa página não existe na internet, as pessoas argumentam que ele simplesmente está interpolando diversas páginas e soltando aqui o resultado, dá essa impressão que, uau, ele está fazendo alguma coisa mais especial. Mas, na verdade, eles simplesmente são bancos de dados. Esse é um argumento bastante comum, bastante popular. Mas eu posso fazer uma pergunta logo na sequência. Por exemplo, escreva essa resposta que você deu na forma de poesia. Então, no cosmo vasto, o sol reina, com força imensa a luz que tece, mas em necessidade de poder perde ao humano quem se cresce. A GPU, arte de mente humana, em pequeno espaço, força imensa, 1 milhão de vezes mais que o sol na tecnologia essência. E assim por diante. Então essa a poesia que com certeza eu não conseguiria fazer uma tão boa, mas alguém pode falar: "Bom, esse LLM já viu muita poesia durante seu treinamento, já viu muita poesia na web, e o que ele está fazendo aqui é simplesmente fazendo uma mescla, uma interpolação, das coisas que ele viu, relacionadas ao volume do sol, com a resposta que ele acabou de dar, com as poesias que ele também já viu, e daí ele vai aqui e escreve essa resposta aqui numa forma que também na sua superfície pode parecer inteligente, mas na verdade é só uma interpolação, uma mescla de coisas que ele viu durante seu treinamento, né. Então eles são bons reescritores, é um argumento que a gente, escuta, mas eles não fazem nada mais do que isso, né. E um dos objetivos aqui desse vídeo é tentar desmistificar um pouco esses argumentos e tentar passar a mensagem do que eles estão fazendo ali internamente, para ver se a gente consegue eh, entender ali qual que é o futuro, ou qual é a capacidade dessas IAs, né. Então, neste vídeo aqui, a gente vai fazer algumas simplificações. Então, IA generativa abrange várias modalidades, por exemplo, geração de texto, geração de voz, geração de imagens, geração de vídeo. Nesse vídeo, a gente vai falar basicamente, principalmente de geração de texto. Então, para geração de texto, LLMs, grandes modelos de linguagem, são o tipo de arquitetura escolhida para fazer esse tipo de operação, de entra texto, sai texto. E LLMs aqui, o argumento é que eles, em sua essência, são redes neurais. Os LLMs que a gente interage na web, os chatbots, geralmente eles são mais que uma rede neural, eles têm acesso a ferramentas, têm acesso à internet, então não é simplesmente uma rede neural, mas para esse vídeo aqui, para entendimento, a gente vai falar que LLMs igual a rede neural. E a gente também vai fazer uma outra simplificação que vai dizer que redes neurais são apenas multiplicações matriciais. 99%, 95%, 99% dessas redes neurais pode argumentar que são ali multiplicações matriciais. E para quem não lembra, multiplicações matriciais são adições e multiplicações de números, né? Então aqui a grande simplificação que a gente vai fazer nesse vídeo é que LLMs são apenas muitas e muitas adições e multiplicações de números, né? Então, aqui, por exemplo, a entrada que a gente deu para esse LLM, quem tem maior densidade de potência, foi a pergunta que eu fiz. Esse texto aqui, ele é convertido para uma sequência de números, e aqui o modelo LLM, ele é representado por várias matrizes, que são esse apanhado aqui de números também. Essas matrizes interagem entre si, até no final aqui, de uma maneira complicada, que a gente não vai entrar no detalhe nesse vídeo, e que daí no final ele solta uma sequência de números que depois é convertida de volta para texto. E a gente vai aprender um pouquinho de como que essas conversões são feitas. Mas aqui o ponto é que esses LLMs, eles têm cada um desses números dessa matriz, a gente também chama eles de pesos da rede neural, ou parâmetros, né? Então, quando a gente escuta, por exemplo, na mídia noticiária, esses LLMs têm bilhões de parâmetros, bilhões de pesos, esses são os pesos que a gente está falando, né? São esses números dessas matrizes que são ajustados durante o treinamento. Então, eles começam todos eles aleatórios, são sorteados aleatoriamente, e aos pouquinhos eles vão sendo ajustados durante o treinamento de maneira a completar uma tarefa. E já já a gente vai falar qual tarefa é essa e por que essa tarefa faz sentido, né? Mas então entenda-se que quando fala que o modelo tem 1 trilhão de parâmetros, é porque ele tem 1 trilhão de números que estão nessas matrizes que sofrem todas essas iterações, tanto durante o treino, quanto durante o teste, quanto durante o uso propriamente, uma vez treinadas, né?
Então, falando um pouquinho de como que é treinado, como se dá o treinamento desses LLMs, né, o treinamento em múltiplos estágios. O treinamento é dividido em várias etapas, então tem a etapa de pré-treinamento autossupervisionado, depois segue o aprendizado ou ajuste fino supervisionado, e depois, por fim, o aprendizado por reforço. Aqui eu desenhei 2 curvas para explicar que conforme a gente vai avançando nesse treinamento em múltiplos estágios, a gente vai diminuindo a quantidade de dados humanos utilizados e a qualidade das respostas desse LLM vai aumentando. Então, no começo, no pré-treino autossupervisionado, a gente coleta dados da web em geral, então aqui entende-se notícias de jornais, blog posts, livros, código, o que você imaginar que tem ali de texto, e a gente aplica alguns filtros de qualidade para ter ali páginas, descartar páginas que sejam muito ruidosas, né? Por exemplo, só contém ali textos que não estão em linguagem natural. E a gente mantém apenas os que, de acordo com classificadores, estão ali com uma média qualidade. A gente faz esse treino, aqui é onde a gente gasta a maior parte da computação, e uma vez treinado, a gente passa para o segundo ou talvez até um terceiro estágio aqui, onde a gente mostra para o modelo, a gente treina ele em documentos da web de maior qualidade, por exemplo, artigos científicos, tutoriais, páginas que contêm algum conteúdo educativo que ajuda a melhor entender algum tópico. Então, aqui a quantidade de dados humanos diminui, mas a qualidade das respostas aumenta desse nosso IA. Depois a gente passa para um estágio que daí é o supervisionado, onde a gente treina esse modelo a conseguir resolver tarefas como, por exemplo, sumarização de texto. Então, dado uma notícia de jornal, a gente pede para fazer um resumo, pode pedir para traduzir. Então, aqui a gente coleta dados onde tem essa instrução do usuário, resuma tal notícia de jornal, e uma resposta ideal que foi gerada por um humano, foi escrita por um humano. E daí a gente treina a IA para imitar essa resposta ideal produzida por um humano. Depois, no último estágio, que é o aprendizado por reforço, é o que tem menos dados humanos como entrada. Aqui, a gente simplesmente usa como entrada para o LLM uma instrução, então resuma tal notícia de jornal, e a gente deixa o LLM tentar várias respostas, né? Ele dá várias respostas e daí a gente tem um outro sistema, que é um sistema que vai julgar, vai dar uma nota para cada uma dessas respostas. E daí, com base nessas notas, o LLM vai ajustar os pesos dele, a gente ajusta os pesos dessa rede neural, para que produza mais a resposta boa e menos a resposta ruim, de acordo com esse juiz automático, né? A gente vai falar cada um desses estágios um pouco mais em detalhe aqui na sequência, né? Mas o ponto aqui é que, quanto mais a gente avança no treinamento de múltiplos estágios, diminui a quantidade de dados humanos, aumenta a qualidade das respostas, e algo que eu não plotei aqui nesse gráfico é que os dados sintéticos estão sendo usados cada vez mais também em todos esses estágios, ou seja, dados que são gerados por IA, em especial nesse último estágio aqui, ele faz bastante uso de dados sintéticos, né? Então a gente deixa o LM gerar bastante respostas e então cada vez mais eles estão sendo influenciados por suas próprias respostas, né? Então, falando agora do pré-treinamento autossupervisionado, ele novamente, né, ele usa dados da web em geral e a qualidade das respostas não é muito boa, mas é aqui onde a gente gasta a maior parte da computação, né? E quais são os principais ingredientes para pré-treinar um modelo como, por exemplo, o DeepSeek? DeepSeek, ele fez bastante sucesso, principalmente aí no começo do ano, eles publicaram um artigo detalhando como é que é feito o treinamento desse modelo e algumas partes do treinamento. E os ingredientes aqui são dados, muito dados, então a gente está falando de 10 trilhões de palavras ou 15 trilhões de tokens, palavras para simplificação aqui, para simplificar a gente vai tratar que são quase a mesma coisa. Então, 10 trilhões de palavras é o equivalente a um humano lendo sem parar por 50 mil anos. Então, como eu falei, a gente coleta dados da Wikipedia, livros, notícias, códigos, o que você imaginar da web, aplica alguns filtros classificadores e esse vai ser o nosso dado de treinamento. Depois a gente usa muita computação. 2.000 GPUs por 2 meses, isso aqui é eletricidade consumida por 400 brasileiros em um ano, é bastante coisa, mas ainda assim, né, penso que esse modelo vai ser reusado bastante vezes. E depois a arquitetura aqui, a gente usa um modelo, a gente não vai entrar nesse detalhe nesse vídeo, mas é um Transformer Mixture of Experts, então tem diversos especialistas, são várias pequenas redes neurais ali dentro, mas o ponto aqui, ele tem 680, essa rede neural tem 680 bilhões de parâmetros, então são 680 bilhões de números ali que vão ser ajustados durante o treinamento para cumprir uma determinada tarefa. E qual tarefa é essa?
é prever a próxima palavra. Então, quando a gente fala em treinamento de LLMs, basicamente 99% do tempo a gente está falando em treinar o LLM para prever a próxima palavra de um determinado texto. Então, no caso do pré-treinamento, esse texto é uma página da web. Então, aqui eu usei um exemplo de um site, onde no site aqui, um dos textos que tem é: o Brasil possui um território de dimensões continentais, com uma área de tal, e esse aqui vai ser o texto, então, que vai ser usado. Esse documento para pré-treinamento. Esse documento ele tem N palavras, e cada uma dessas palavras vai gerar um exemplo de treinamento para o nosso modelo. Então, como é que a gente faz? A gente pega a primeira palavra desse documento, o, e coloca ela no LLM. Então, e a gente treina ele para prever, dada essa palavra o, ele tem que prever a próxima. Brasil. Tem que colocar uma alta probabilidade para que a palavra Brasil agora seja gerada. Por que Brasil? Porque Brasil é a próxima palavra aqui no documento da web que a gente coletou. E assim por diante. Então a gente, por exemplo, entra aqui com mais um pedaço de palavra do documento. O Brasil possui um território de, essa é a entrada para o LLM, e agora a gente treina ele para gerar a palavra dimensões. E por que dimensões? Porque dimensões foi a próxima palavra que ocorreu no documento. Poderia ter sido uma outra palavra, por exemplo, o Brasil possui um território de grande. Poderia ter sido grande aqui, mas como dimensões ocorreu no documento, é essa palavra que a gente vai usar para que o LLM coloque uma alta probabilidade em gerá-la. E assim por diante. A gente faz então aqui, vai aumentando cada vez mais a entrada e sempre treinando o LLM para prever a próxima palavra, dado as I-1 palavras anteriores. E a gente ajusta aqui, quando eu digo treinar, é que a gente vai ajustando aqueles pesos, aqueles números da matriz, para que ele produza a palavra seguinte com maior probabilidade. Então, basicamente é o pré-treino em próxima palavra. Agora, vamos falar um pouquinho mais no detalhe como que ele faz isso, né? Aqui, mais uma simplificação, é que um LLM você pode interpretar como um classificador de palavras. Então, entra um pedaço de texto e ele vai, dentre as 100.000 palavras que ele tem num vocabulário que já foi pré-definido, ele vai colocar probabilidades em cada uma dessas palavras. Como que ele faz isso? É da seguinte forma. Então, aqui a gente está falando de redes neurais. Um dos grandes problemas das redes neurais é que... Problemas não, mas uma das grandes propriedades da rede neural é que ela não ela não suporta como entrada texto, né? Tudo para ela são números. Então a gente precisa converter esse texto, o Brasil possui um território de, em números. Então, para fazer isso, a gente primeiro converte esse texto em palavras ou tokens, mais especificamente. Tokens aqui, para efeitos desse vídeo, entenda-se que são iguais à palavra, não é bem assim, mas para simplificar o entendimento, vamos assumir que sim. Cada uma dessas palavras aqui desse texto de entrada é convertida por uma sequência de números. Esses números aqui são chamados de embeddings ou vetores, ou seja, é uma sequência no exemplo aqui, uma sequência de 3 números. No começo, esses números que representam cada palavra do nosso vocabulário são aleatórios, mas ao longo do treinamento eles também vão sendo ajustados de maneira a facilitar, de maneira que o LLM preveja com cada vez maior precisão a próxima palavra. Então aqui nessa etapa a gente converte de texto para números, e agora a gente tem uma sequência de números que a gente pode entrar na nossa rede neural, que, só relembrando, é uma grande quantidade de matrizes, que então a gente faz essas várias multiplicações matriciais. São várias camadas essa rede neural, e daí no final ela solta aqui uma distribuição de probabilidade, uma sequência de números. O que é essa distribuição de probabilidade? É uma probabilidade que ela vai soltar para cada palavra que ela tem no vocabulário. Então, tipicamente, essas LLMs eles têm umas 100.000 palavras no vocabulário, e ela coloca aqui, dada essa sequência de entrada, ela vai soltar, então, uma probabilidade para cada uma das palavras do vocabulário. Então, no vocabulário tem a palavra de, e se essa rede neural já foi um pouco treinada, já está mais ou menos bem treinada, ela deveria colocar uma baixa probabilidade aqui na palavra de, porque é muito incomum que alguém, ou na web, ela veja um documento que possua a seguinte frase, né, o seguinte texto: o Brasil possui um território de, né, de não repete 2 vezes. Então aqui ela deveria colocar uma baixa probabilidade. Na palavra gato, ela deveria também colocar uma probabilidade baixa, porque não é comum a gente ver o Brasil possui um território de gato, apesar que é possível. Mesma coisa para casa. Agora, grande já é uma palavra que é mais provável aqui. Possivelmente, essa rede, se já foi treinada, vai colocar uma probabilidade um pouco maior. E dimensões, se essa rede já foi bem treinada, vai ter uma probabilidade
um pouco maior ainda, né. Mas aqui durante o treinamento a gente ajusta para que essa probabilidade, de 57% seja ainda maior, porque essa foi a palavra que ocorreu no documento original, dimensões. Então aqui a gente altera esses bilhões de parâmetros, esses bilhões de números da rede neural, para que da próxima vez que ela veja essa sequência de palavras, ela coloque ainda mais probabilidade na palavra dimensões. E assim que a gente faz com diversos pedaços de texto da internet, aquelas trilhões de palavras, milhões, bilhões de documentos que eu falei, até a rede neural fica muito boa em prever qual que é a próxima palavra, dado as N anteriores palavras, né. Agora, a gente está falando bastante aqui de que esses LLMs são treinados para prever a próxima palavra, mas por que isso, né? Por que isso é uma boa ideia? Por que as empresas, os institutos gastam ali muita computação, né, esse tanto de energia para treinar essas redes neurais para prever a próxima palavra, né? E o argumento aqui que eu utilizo é que o LLM, ele tem um bom modelo de mundo, né, ele entende bastante do mundo, se ele consegue prever bem as próximas palavras. E aqui, usando um exemplo, vamos supor que a gente dá como entrada um e-mail, eh, enviado aqui pelo João Silva para o financeiro dessa mesma empresa, e o João Silva aqui começa descrevendo esse e-mail: "Boa tarde, nos reunimos hoje de", e a gente entra esse texto no LLM, e agora ele vai prever a próxima palavra. E se ele for um bom LLM, ele vai colocar uma alta probabilidade, por exemplo, na palavra manhã. Pode ter outras palavras que cabem aqui como novo, também tem uma alta probabilidade, né? Boa tarde, nos reunimos hoje de manhã, hoje de novo, todas elas são possíveis. Se ele for um bom LLM, ele vai colocar uma probabilidade um pouco menor na palavra tarde, porque é meio estranho falar boa tarde, nos reunimos hoje de tarde, mas mesmo assim é uma palavra possível. Agora, se ele for um bom LLM, um bom preditor de próxima palavra e tiver um bom entendimento do mundo, ele deve colocar uma probabilidade muito baixa ou próxima de zero na palavra noite, porque, não faz sentido a gente falar boa tarde, nos reunimos hoje de noite, porque se ele tem um bom entendimento do mundo, ele sabe que noite vem depois de tarde, então nessa sequência aqui, e esse verbo também está no passado, eh, noite aqui deveria ter uma probabilidade muito baixa. Mas se a gente passar essa mesma entrada e a única coisa que a gente mudar é o tempo verbal aqui, e esse LLM for um bom LLM, em predizer a próxima palavra, ele vai colocar agora: "Boa tarde, nos reuniremos hoje de", novo passa a ser talvez uma palavra com mais probabilidade, tarde ainda continua com uma probabilidade alta. Noite, que agora não que no exemplo anterior não tinha nenhuma probabilidade, agora passa a ser possível, simplesmente porque é possível essa frase agora faz sentido: "Boa tarde, nos reuniremos hoje de noite". E manhã agora deve ter probabilidade próxima de zero. Então só porque a gente mudou uma palavra aqui da entrada, aquele tantão de probabilidade que ele colocou na palavra manhã, agora deve ir para zero, porque ele entende aqui que esse verbo está no futuro e é impossível você se reunir, eh, em algum evento ali que é no passado, uma vez dado que ele sabe que está aqui no mundo tarde. Então repara que toda essa complexidade, nesse simples exemplo, já dá para entender que ele para ele prever bem as próximas palavras, ele tem que ter esse bom entendimento temporal, né, que tem manhã, depois tarde, depois noite. E mais algo social aqui que está implícito nesse exemplo, é que ele colocou uma probabilidade maior para noite, uma probabilidade menor para noite do que ele colocou para tarde, porque ele sabe aqui que a gente está falando de um ambiente corporativo, um ambiente empresarial, não é tão comum as pessoas se reunirem de noite, é mais comum se reunir de tarde, apesar dessa sentença aqui não ser tão, eh boa de se entender, né, boa tarde, nos reuniremos hoje de tarde. Mas aqui o ponto é, ele está fazendo várias coisas, não só entendendo bem essas ordens temporais, mas também entendendo um pouco da nossa sociedade, uma vez que ele é um bom preditor de próximas palavras, né. Agora, a gente está falando bastante em gerar a próxima palavra, mas como é que eles geram múltiplas palavras, né? Toda vez que a gente vai lá nessas interfaces de chatbot e interage com essas IAs, elas não estão gerando apenas a próxima palavra, estão gerando várias. Como que elas fazem isso? Então ele gera aqui uma técnica que chama geração autorregressiva, ou seja, ele gera palavra a palavra e realimentado com as palavras anteriores que ele gerou. Então aqui, se eu dou voltando naquele exemplo, boa tarde, nos reunimos hoje de, a gente entra com o LLM e ele, vamos supor que prevê que a próxima palavra é manhã. Essa palavra manhã, agora é realimentada na entrada, ela é concatenada ali na entrada e agora a entrada fica boa tarde, nos reuniremos hoje de manhã,
e a gente coloca de novo essa entrada no LLM para ele prever a próxima palavra. Agora ele prevê para, o para agora é concatenado na entrada de novamente, e agora a entrada vai ficando cada vez maior com base nas palavras anteriores que ele previu, né, e assim por diante. Então o modelo vai gerando palavra a palavra, com a palavra que ele gerou nesse passo n-1 é concatenada no passo n, e assim por diante, até ele chegar no último passo, né, para que ele emite aqui um token, né, uma palavra especial, que é o fim da geração, que daí algum outro algoritmo que está rodando por cima desse LLM vai falar, opa, terminei aqui a geração, não preciso mais continuar gerando palavras, cheguei ao fim do documento, né? Então, ele também é treinado para gerar bem esse token uma vez que ele chega no final do documento, para ele saber quando parar, senão ele continua gerando sem parar, né? Mas uma propriedade desses LLMs com pré-treino apenas é que eles são geradores de textos semelhantes aos que foram vistos durante o treinamento, ao seu pré-treinamento, né? Então, se eu pego um modelo que sofreu apenas esse pré-treinamento, por exemplo, esse aqui é um Mistral 7B, um modelo popular, e eu passo aqui para ele a seguinte entrada, o seguinte prompt: traduz a seguinte notícia para o inglês, saiba o que esperar do Brasil na Conferência do Clima, e eu peço para o LLM completar o texto para mim, então ele vai falar na Conferência de Copenhague, a delegação brasileira deve, ou seja, ele não fez a tradução aqui para mim, ele simplesmente continuou esse texto. Mas por que ele fez isso? Porque para ele o mundo são apenas documentos da web. E é mais provável ele continuar esse texto aqui, essa sentença, do que fazer a tradução, porque dado a propriedade dos documentos vistos na web, essa ele viu com mais frequência documentos maiores do que simplesmente a tradução logo na sequência. Existem várias formas de tornar esses modelos pré-treinados bons, que cumpram melhor as instruções, simplesmente mexendo aqui nessa entrada minha, mas hoje a forma como a gente faz para que eles sigam instruções é um pouco mais sofisticada. Então, aqui entra no aprendizado supervisionado, né, ou ajuste fino supervisionado. Então, aqui no ajuste fino supervisionado, a gente caminha um pouco nesse treinamento em múltiplos estágios, a qualidade das respostas vai aumentar e a gente coleta, né, para isso a gente coleta vários exemplos de tarefas que a gente gostaria que esse LLM fosse capaz de cumprir. Então, por exemplo, faça traduções, faça resumo, escreva código, escreva peças processuais e assim por diante. Isso aqui tudo, e a resposta ideal são as respostas que o LLM vai ser treinado para geração, produzidas por humanos. Então a gente coleta esses datasets, né? Aqui, uma brincadeira é que o LLM com pré-treino apenas é esse monstrinho, né? Ele é um bom reconstrutor, um bom gerador de documentos da web, que quando você interage com ele, a interação é complicada, né? Ele não é tão fácil assim, ele não segue bem as instruções. Mas agora o objetivo do ajuste fino supervisionado é a gente colar essa carinha humana amiga aqui nele para que facilite a interação, né? Que os usuários consigam interagir melhor com esse modelo de IA. Mas ele ainda continua sendo esse monstrão, agora ele só tem essa pequena camada que facilita a nossa interação. Então, os principais ingredientes aqui para o ajuste fino, a gente coleta por volta aí de 1.000, 1 milhão de exemplos, então é bem menos do que aqueles 10 trilhões de palavras usadas no pré-treino. E esses exemplos aqui para treinamento seguem esse formato: a entrada, então traduza para o inglês a seguinte notícia, saiba o que esperar do Brasil na Conferência do Clima, e uma saída ideal, escrita por humano, então learn what to expect, blá blá blá. Aqui porque a gente usa muito menos exemplos de treinamento, a gente precisa de menos computação, então, por exemplo, 1% do que foi usado durante o pré-treinamento. E o modelo que a gente usa é um LLM, uma rede neural que já foi pré-treinada. Então, ele já tem todo aquele entendimento do mundo que eu argumentei em alguns slides anteriores, e a gente continua o treino, a gente continua ajustando os pesos, os números dessa rede neural, para que agora ele consiga seguir bem essas instruções nas tarefas que a gente se interessa. Então, aqui um exemplo de entrada e saída ideal, ele gera vários exemplos para o LLM. Então aqui o treino o ajuste fino supervisionado aqui é muito semelhante ao pré-treino autossupervisionado. A única diferença aqui é que o que a gente entra para o LLM
e a gente treina ele para prever as palavras, colocar uma alta probabilidade nas palavras da saída ideal apenas. A gente não treina ele para reproduzir a entrada, a gente só treina para reproduzir a saída. Então, nesse exemplo aqui, um dos exemplos que a gente vai usar para ajustar os pesos da rede neural é traduza para o inglês até chegar aqui na conferência do clima, e o LLM deve produzir aqui a palavra, colocar uma alta probabilidade na palavra learn, que é a primeira. Daí, aqui a gente mesmo que ele não coloque uma alta probabilidade na palavra learn, que no começo do treino ele não vai fazer isso, a gente força ela aqui na segunda entrada para esse LLM. Então, traduza para o inglês e a gente coloca aqui a palavra ideal escolhida por um humano, e agora ele tem que prever a próxima, what, porque essa que está aqui na nossa saída ideal. Então, repara que a gente está forçando aqui, mesmo que ele não tenha produzido, tenha escolhido o what como maior probabilidade, dado esse texto de entrada, a gente força ele aqui na próxima entrada. Então, esse também é conhecido na literatura como algoritmo de teacher forcing, né? O professor está forçando o aluno a escrever palavra por palavra, que ele não deixa o aluno sair nem um pouquinho. Se ele não sabe escrever aquela palavra, ele vai lá e corrige, faz o aluno ali aumentar as probabilidades, né? Então é assim que esse ajuste fino supervisionado é treinado para imitar exatamente palavra por palavra o que um humano escreveria dado essa sequência aqui de entrada, né? Dado essa instrução de entrada, né? E é chamado de supervisionado porque os exemplos foram manualmente construídos e tem essa supervisão muito intensa, né? Agora, qual que é uma limitação desse ajuste fino supervisionado, né? Como eu já falei, o modelo ele apenas imita a melhor resposta de um humano. Mas um dos objetivos de quem trabalha com IA é gerar respostas super-humanas, né? Ou respostas ali humanas, soluções para problemas em que talvez humanos tenham dificuldade em gerar essas soluções, né? Como que a gente faz isso? Como que seria uma forma, né? E aqui que entra o aprendizado por reforço, é uma aposta de muitas empresas, de muitas áreas de estudo, que é a forma que a gente vai conseguir chegar numa IA que tenha um comportamento ali, respostas, soluções para problemas super-humanos, né? Que humanos teriam dificuldade em chegar na mesma resposta. Então, no aprendizado por reforço, apenas a instrução entrada, a instrução gerada por um humano é usada para treinamento, e aqui é esperado que a qualidade das respostas seja ainda maior, né? Então, como é que funciona? Voltando naquele exemplo que eu coloquei logo no começo da apresentação, quem tem maior densidade de potência, o Sol, humano, etc. Em vez, no caso do aprendizado supervisionado, a gente iria forçar o humano a escrever palavra por palavra. No caso do aprendizado por reforço, reinforcement learning, a gente deixa o LLM gerar toda a resposta, né? Então aqui ele já gera todo esse texto, palavra por palavra, de novo seguindo aquela iteração, e a gente dá esse texto gerado pelo próprio LLM para um modelo juiz. Esse modelo juiz aqui, ele vai dar uma nota para a resposta, e essa nota aqui a gente vai usar para ajustar os pesos proporcionalmente, os pesos do LLM proporcionalmente à nota que ele deu. Então, se o modelo gerou uma resposta que teve uma nota boa de acordo com o juiz, a gente vai ajustar os pesos de maneira que ele produza mais essa resposta quando vier uma entrada semelhante. Se tiver uma nota ruim, a gente vai ajustar os pesos para que ele produza menos essa resposta, né? Mas o ponto aqui do aprendizado por reforço é que a gente não sabe de antemão a resposta ideal. A gente deixa o LLM ficar tentando, e um juiz aqui simplesmente diz se está bom ou se está ruim. Não diz exatamente qual ponto está ruim, não diz exatamente palavra por palavra qual deve ser gerado, ele só diz aqui, ó, de modo geral, está boa, está ruim essa nota, né? E uma das coisas que a gente assume quando a gente aplica aprendizado por reforço é que é mais fácil verificar a qualidade de uma resposta do que gerá-la. E esse argumento pode ser verdade em diversos casos, né? Por exemplo, se a gente consome diversos produtos ao longo do nosso dia a dia, né? A gente dirige carros, você sabe se um carro é melhor ou não que outro, você é capaz de ser um juiz desse carro, mas não é capaz de produzir um carro. Mesma coisa para comida, né? E, enfim, para diversos produtos do dia a dia, a gente não parece que é tão difícil assim julgar a qualidade de um produto, mas produzi-lo é bem difícil. Então, daí o aprendizado por reforço assume que isso é verdade para diversas tarefas, e com base nisso, daí a gente deixa esse LLM ficar iterando até chegar numa resposta, deixa ele ficar gerando respostas. Ao acaso, em algum momento, ele vai gerar alguma resposta que tenha uma nota alta, e essa sim vai ser daí estimulada ele gerar com mais frequência. Por fim, a gente vai falar agora
o último assunto técnico antes de entrar nos possíveis impactos, a gente vai falar sobre a memória, alucinações e agentes, né, brevemente. Então, quão boa é a memória desses LLMs, dado que eles foram treinados aqui em grandes quantidades de texto, né? E aqui o argumento é, se a informação é frequente, ou seja, ele viu aqui, por exemplo, mais que 1000 vezes durante o treinamento, ele vai ter essa informação bem memorizada ali nos pesos dessa rede neural. Então, por exemplo, se eu pergunto o que diz a lei 10.826, o LLM vai gerando, o Sabiá gera palavra por palavra aqui o que é essa lei, e eu verifiquei, tá, não sou especialista em direito, mas parece que tudo que ele escreveu aqui está correto. É, a lei é uma lei sobre desarmamento. Por que talvez que ele acertou? Porque essa lei é bastante discutida na web, devem ter diversos blog posts, além do próprio fonte original da lei. Agora, se eu faço a mesma pergunta, o que diz a lei 15.083, daí ele erra. Ele fala que é uma lei sobre a violência política contra a mulher, sendo que, na verdade, é uma lei aqui que autoriza alguém a criar alguma subsidiária. Ou seja, é uma lei que possivelmente é muito menos citada na web, é uma lei mais recente também, então ele viu menos durante o treinamento, e aqui, por causa disso, estou argumentando que ele alucina, porque ele viu menos esse pedaço de informação, né? E o LLM não tem hoje nenhuma maneira muito trivial dele saber o que ele não sabe. Ele simplesmente gera o texto ali, a gente tem formas de mitigar essa dele se abster a responder algo que ele não sabe, mas não é nada muito garantido. Agora, existem duas formas principais de mitigar essas alucinações, né? Primeiro é o uso de agentes, ou uso de Retrieval Augmented Generation, o RAG. Então, quando estou falando aqui, agentes, entenda-se como um LLM que pode fazer uso de ferramentas, né, ferramentas externas, sendo uma dessas ferramentas um motor de busca com acesso à internet. Então, aqui uma representação bastante bem simplificada de como funcionaria esse agente aí chega a entrada do usuário que diz a lei 15.083, o LLM ele gera um texto especial falando gostaria de fazer uma consulta no ferramenta de busca, e essa vai ser os termos da minha query, da minha consulta, a lei 15.083. É enviado automaticamente, né, outros programas enviam automaticamente essa consulta para a ferramenta de busca. A ferramenta de busca retorna documentos, né, os top 10 resultados ali, entende-se isso como se fosse um Google Search. E esses documentos talvez tenham daí mais informações sobre a lei 1583, e esses documentos agora são colocados na entrada do LLM, junto com a pergunta do usuário. E daí agora a esperança é que ele consiga responder corretamente, porque agora os documentos estão ali na entrada, ele vai conseguir saber sobre o que é aquele assunto e não vai errar, não vai alucinar. Então, isso é uma forma bastante comum hoje que as pessoas usam para mitigar essas alucinações. Uma outra forma, que inclusive é uma aposta da Maritaca, é mais pré-treino em textos do domínio, né, daquele domínio que você está interessado. Então, se você sabe que os usuários vão fazer bastante perguntas sobre leis, você vai lá na web e coleta mais artigos que estão falando sobre todas essas leis, incluindo aquelas menos frequentes. Também faz mais geração de dados sintéticos para que tenha mais documentos falando sobre essas leis menos frequentes. E daí você treina esse LLM com todos esses dados, incluindo esse novo dado, né? E agora a gente chegou no último tópico dessa apresentação, que é os possíveis impactos da IA generativa no Brasil e no mundo. Né, a pergunta que todo mundo se faz é qual que é o potencial dessas IAs que atuam como agentes, né, que têm acesso a essas ferramentas que são capazes de interagir com o mundo, né? E o argumento que eu uso aqui é que a IAs com o controle de um computador, elas têm o potencial de realizar qualquer trabalho intelectual, ou a maioria dos trabalhos intelectuais que a gente faz. Então, o argumento aqui é que hoje boa parte do trabalho intelectual hoje produzido no país é feito por detrás de um computador. É claro que isso não se aplica a todas as profissões, mas durante a pandemia a gente continuou ainda executando várias das nossas tarefas atrás de um computador. Então aqui você vê e escuta e lê o que está sendo mostrado na nossa tela, e a gente emite comandos de voz na hora que participa de reuniões, e emite controle do teclado e do mouse para cumprir nossas tarefas, né? Hoje a gente já tem IAs que são capazes aqui de ter como entrada essa visão, essa audição, e ler e emitir comandos de voz
e controlar o teclado controlar o teclado e o mouse do computador. Uma vez que essa IA tem essa capacidade, de receber visão, edição, comentada e emitir esses comandos, e também tem uma memória ali, tem contextos longos, né, ela é capaz de lembrar de várias coisas anteriores que ela fez, não é difícil imaginar que ela vai ser capaz de resolver tarefas complexas de longa duração, como, por exemplo, se você é uma empresa e quer e dá uma seguinte instrução para a IA, né, faça a próxima versão do produto XPTO com base nos feedbacks dos clientes atuais, interaja com os times de venda, engenharia e fornecedores para saber as limitações e oportunidades. E você deixa essa IA iterando ali com o computador, tendo reuniões, escrevendo código, enfim, discutindo com o time de engenharia ali para melhorar esse produto. E essa é uma aposta hoje de várias empresas, né? Por exemplo, a Anthropic já tem aqui um sistema que eles chamam de Computer Use, a OpenAI já tem também um que chama Operator, e eles são IAs ali que interagem com o computador, né? Isso não está apenas aqui no mundo fictício, né? Já são uma realidade esses agentes que são capazes de cumprir tarefas que têm um alto valor agregado. Então, em particular, agentes para desenvolvimento de software já são uma realidade. A OpenAI, ela testou, eh, escreveu um artigo faz alguns meses, eh, detalhando como essas IAs resolvem trabalhos freelancers reais de programação. Tem um site que chama Upwork, as pessoas querem que elas têm algum problema, algum bug ou alguma implementação que elas gostariam que fosse feita no app delas, no site, e elas postam essas tarefas lá, e os programadores, eles tentam resolver essas tarefas e são remunerados de acordo com a dificuldade dessas tarefas. Então vai desde simples correção de bug, $50, até a implementação aqui de funcionalidades inteiras, como, por exemplo, eu quero colocar um tocador de vídeo no meu app, e meu app é complicado o código, eles estão pagando $32 mil para resolver. Isso são valores reais que os freelancers tentam resolver. E quando eles testaram as diversas IAs, GPT-4, O1 e Claude, eles descobriram que as melhores IAs, elas conseguem hoje resolver, de um total de $1 milhão que elas tentaram em tarefas, elas conseguem resolver o equivalente a 400 mil. Então, isso quer dizer, 40% do valor hoje dedicado a essas tarefas, para a resolução dessas tarefas, que hoje é dada para programadores humanos, se essas empresas quisessem direcionar esse fluxo para elas mesmas, elas conseguiriam, né? Obviamente que elas não vão querer fazer isso agora, mas nada impede num futuro onde tudo já está dominado, vamos dizer assim, já tem ali um oligopólio formado, nada impede de que elas simplesmente decidam, bom, esse dinheiro agora vai para a gente, não vai mais ser produzido por humanos, né? E aqui eu detalho um pouco os 5 níveis para inteligência artificial geral, isso de acordo com a OpenAI, é uma tabela criada pela OpenAI. Eu sei que a inteligência artificial geral move corações, mas aqui é mais um efeito ilustrativo de um potencial futuro que pode ocorrer, né? Então, a OpenAI é que ela criou esses 5 níveis. O primeiro nível são chatbots. Aqui o chatbot começou a ter bastante interação em 2023. Então, são sistemas aqui com habilidades de linguagem, conversação natural. A gente já tem isso. Depois, o nível 2 são IAs com capacidade de raciocínio, né? Então, são capazes de resolver ali problemas que envolvem raciocínio lógico, então tendo-se ali problemas matemáticos, de engenharia, de escrita de código. Então, 2024 já tinham boas IAs com raciocínio. 2025 aqui eu coloquei que é o ano dos agentes, né? São sistemas aqui que podem tomar ações independentemente ou a partir de instruções humanas. Os nossos agentes ainda são bastante frágeis, né? Eles cometem erros, mas estão ficando melhores, né? Só lembrando que é tudo muito recente. Mas o que começa aqui a ficar mais interessante, ainda mais interessante, são esses níveis 4 e 5. Nível 4 são IAs capazes de produzir, contribuir com o conhecimento humano através de novas ideias, né? Então, elas não simplesmente estão imitando ali o comportamento humano, elas estão, de fato, produzindo coisas novas que os humanos nunca produziram. E depois, nível 5, são IAs que são capazes de realizar o trabalho de organizações inteiras, né? Organizações, empresas, entidades, ou seja, estão substituindo ali uma dezena, uma centena de humanos e fazendo todo o trabalho deles.
Se de fato, isso é um mundo possível não de acontecer, né? Mas se de fato eles conseguirem, essas IAs elas conseguirem fazer o trabalho de organizações inteiras, o argumento aqui é que a maior parte do capital intelectual de um país vai ser produzido por IAs. E se todas essas IAs que a gente usa são estrangeiras, o valor agregado das empresas brasileiras será pequeno. Então, aqui eu acho que a gente precisa é, é, tomar cuidado com os próximos passos que a gente faz na construção dessas IAs, né? Não ter essa dependência, não é que essas IAs estrangeiras não são boas, elas agregam um valor enorme, né? Mas se todo o nosso capital intelectual é produzido por elas, a gente está na mão ali, vai ter pouco a contribuir, né, com a nossa sociedade. Né? Uma pergunta bastante comum mas tudo bem, essas IAs elas são comerciais, elas são fechadas, mas e os modelos open source? Né? Os modelos de código aberto, os modelos de pesos abertos, né? Eu posso simplesmente fazer o download desses modelos e rodar localmente. Não seria uma solução para o problema, né? Eu fico daí imune a qualquer decisão comercial de uma grande empresa ali que afete o meu negócio. O meu argumento é que apenas as grandes empresas, hoje, elas fazem modelos abertos de fronteira, pois eles custam milhões, né? Então, por exemplo, a Meta, o Alibaba, o DeepSeek, eh, eles têm acesso ali a um parque computacional bastante grande. A gente está falando de coisas que custam da ordem de bilhões de reais, e treinar essas IAs hoje custa da ordem de dezenas a centenas de milhões de reais, fazer todo o desenvolvimento. E a pergunta que sempre fica, né, mas por que gastar, né, esses milhões treinando nossas próprias IAs? E sendo que, por exemplo, modelos como o DeepSeek, ele já se equipara às melhores IAs comerciais. O problema aqui que eu vejo é que a gente hoje depende da generosidade dessas poucas grandes empresas, dessas big techs, em publicar suas melhores IAs. Se essas empresas elas param de publicar os modelos, a gente vai ficar com IAs inferiores, que vai levar a produtos e serviços inferiores. Então, aqui o argumento a gente deve sim desenvolver internamente IAs próprias, né, nossas IAs, não precisam ser todas as nossas IAs sejam nacionais, mas pelo menos a gente precisa ter um plano de backup, um plano B para ter aqui IAs boas nacionais e também, claro, favorecer o ecossistema de tecnologia, né? E aqui acaba esse vídeo, muito obrigado. Esse vídeo aqui foi bastante para as pessoas que não são técnicas, né, que não estão trabalhando todo dia. Se você quiser aprender um pouco mais a fundo de como funcionam essas redes neurais, como funciona a arquitetura do Transformer, existem 2 vídeos que eu fiz, um na Unicamp e outro na USP, em apresentações que detalham ali o funcionamento. Né? Na Maritaca também, se você quiser trabalhar com pesquisa ou ensino, a gente tem um programa de créditos que você pode submeter sua aplicação, a gente dá créditos para usar os nossos modelos via nossa API. Então, muito obrigado aqui pela atenção.